Quando assistimos a um jogo de futebol, seja num estádio lotado, na TV ou na rua de casa, raramente nos perguntamos por que cada equipe tem exatamente 11 jogadores. Essa regra parece tão natural que dificilmente alguém pensa sobre a origem dela. A verdade é que, como muitas tradições esportivas, essa tem uma história incrível, cheia de cultura, influências de outros esportes e até coincidências curiosas. Hoje, vamos mergulhar profundamente nessa história, não apenas para entender de onde veio a regra, mas também para refletir sobre como pequenas decisões no passado moldam gigantes no futuro. O futebol antes das regras, antes do futebol ser padronizado, lá no século XIX na Inglaterra. Não havia um número fixo de jogadores. Os jogos eram uma verdadeira confusão. Cada escola, vila ou comunidade tinha suas próprias regras. Era comum ver partidas com 15, 20 ou até mais de 30 jogadores em campo de cada lado. O esporte, na verdade, ainda era um híbrido de diferentes jogos que misturavam chutes, corridas e até lutas pela bola. Algumas escolas jogavam algo mais próximo do rugby, outras algo mais parecido com o que conhecemos como futebol moderno. O grande ponto é que, sem padronização, não havia nem mesmo consenso sobre quantos jogadores deveriam compor uma equipe. E é nesse cenário que surgem as histórias e teorias sobre a adoção do número 11, a teoria das 11 escolas e um professor. Por uma das histórias mais conhecidas e curiosas diz que o número 11 surgiu por causa de um costume em escolas inglesas do século XIX. Nessas instituições, os jogos eram organizados entre as classes turmas e cada classe costumava ter 11 alunos. Assim, quando organizavam partidas, formavam-se naturalmente times de 11 jogadores, com o professor atuando como árbitro. Essa teoria nunca foi confirmada oficialmente, mas faz sentido. Em um período em que o futebol estava crescendo, principalmente nas escolas e universidades, o tamanho das turmas poderia ter influenciado diretamente o tamanho das equipes. Além disso, como essas escolas eram centros de influência para as primeiras regras do futebol, o formato se espalhou rapidamente. A influência do rugby. Outro fator importante foi a relação do futebol com o rugby. Antes de se separar oficialmente como esportes distintos, futebol e rugby eram praticamente primos. Muitos clubes jogavam os dois esportes, alternando as regras conforme a partida. E aqui entra um detalhe curioso. O rugby também joga com 15 atletas, mas na sua origem em algumas escolas havia times de 11, quando o futebol começou a se diferenciar do rugby. Algumas dessas partidas de transição continuaram com 11 jogadores, ajudando a consolidar a ideia. Vale lembrar que o Sheffield FC, considerado o clube de futebol mais antigo do mundo, fundado em 1857, já praticava jogos com times próximos de 11 jogadores por lado antes mesmo da oficialização das regras. Esse padrão, misturado à influência escolar, pavimentou o caminho para a fixação do número. A padronização pela Football Association. Em 1863, nasceu a Football Association Fibrilação Atrial na Inglaterra, com o objetivo de criar regras unificadas para o futebol. Essa foi a grande virada para o esporte, estabelecendo definições claras sobre campo, bola, impedimento e, claro, a quantidade de jogadores. Ainda que a fibrilação atrial não tenha registrado uma ata explícita dizendo o número será 11 por causa de tal motivo, na prática os primeiros clubes afiliados já usavam esse padrão em suas partidas. Era uma mistura de tradição escolar, experiência prática e lógica tática. Um goleiro e 10 jogadores de linha, formando uma estrutura equilibrada de defesa, meio-campo e ataque. Com a formalização da Fibrilação Atrial Cup 1871, e mais torneios sendo organizados, o formato 11 contra 11 tornou-se a norma. A partir daí, o mundo inteiro passou a adotar esse modelo. Por que não mais ou menos jogadores? A escolha de 11 jogadores não foi apenas tradição, ela também se mostrou eficiente na prática. Com campos grandes, colocar menos jogadores deixaria muito espaço livre e prejudicaria a dinâmica do jogo. Já colocar mais jogadores congestionaria o campo, tornando o jogo lento e confuso. Com 11 atletas, o jogo encontrou um equilíbrio perfeito entre espaço, estratégia e intensidade. Era o suficiente para manter a bola em movimento constante, sem comprometer a organização tática. É curioso pensar que uma decisão aparentemente simples, como definir que cada time teria 11 jogadores, moldou um dos esportes mais populares do mundo.
Pequenas escolhas no início de uma jornada podem ter um impacto gigantesco no futuro. Assim como no futebol, nossas vidas também são moldadas por regras que muitas vezes surgem de forma natural, quase sem percebermos. O que começa como um hábito, um costume ou uma decisão provisória pode se tornar parte permanente da nossa história. O número 11 no futebol também nos lembra de outra lição: ninguém vence sozinho. No esporte e na vida, precisamos de um time. Cada jogador tem sua função, uns defendem, outros atacam. Outros distribuem o jogo. Da mesma forma, na nossa caminhada pessoal e profissional, precisamos de pessoas que complementem nossas habilidades, que nos defendam nas horas difíceis e que avancem conosco rumo aos objetivos. Hoje, bilhões de pessoas assistem a partidas de futebol. A Copa do Mundo, torneios continentais e ligas nacionais seguem essa mesma regra estabelecida há mais de 150 anos. Mesmo com tantas mudanças no esporte, tecnologia, táticas, preparo físico, o número de jogadores permanece intacto. O mais incrível é que essa tradição nasceu de um contexto simples, mas ganhou força porque funcionava, fazia sentido e se provou eficiente. Uma verdadeira lição de que, muitas vezes, o simples é o que dura mais. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber todas as novidades do nosso canal. Até o próximo vídeo.